Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para todos nós mais uma porção da bendita palavra do Senhor. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o nosso Pai Criador. E eu convido a todos para orarem juntamente comigo. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nos achamos reunidos em Tua bendita presença, Senhor. Essa igreja espalhada por todas as partes, através deste meio virtual, povo que crê na Tua palavra, povo que crê na Tua mensagem, e nós pedimos ao Senhor a bênção em favor de todos os Teus filhos. Sejam abençoados, sejam ajudados, e também nós pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso louvor, e que o nome do Senhor seja grandemente honrado
e glorificado através de nós. Nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos então dando início nesta programação e nós gostaríamos de citar as Escrituras, onde vamos ler, para que os irmãos possam encontrar em suas Bíblias, não é? Carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, não é? E enquanto os irmãos procuram, nós vamos trazer as nossas notificações diárias, como fazemos sempre, né? Todos os dias. Este programa é publicado aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, diariamente, de segunda a sábado, no horário das 18 horas. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos os nossos cultos, todas as quartas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 18h30. E vocês todos que estão nos ouvindo, que nos acompanham aqui por este canal, estão convidados a estarem conosco em nossas reuniões presenciais, não é? Na cidade de Campinas, nós temos também a nossa congregação, nosso tabernáculo, que está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 8h30 da manhã. E vocês todos aí da grande região metropolitana de Campinas são nossos convidados para estarem conosco, não é? Todas essas duas cidades, naturalmente, estão no estado de São Paulo. Nós temos também os nossos grupos de WhatsApp, onde nós repetimos toda a programação deste canal. Então, assim que nós publicamos no canal, já também simultaneamente já publicamos também nos grupos. E se o irmão ou a irmã desejar ser participante de um grupo, é só deixar o teu pedido aí nos comentários e o teu número, o teu nome, não é? E nós te adicionaremos com muito prazer. Isso é importante, é bom porque facilita para as pessoas que muitas vezes não têm muita familiaridade com a internet ou mesmo com o YouTube, não é? Então você pode entrar na sua conta e você vai encontrar ali o nosso programa. É só clicar no link em azul, não é? Ali, e você já entra diretamente para acompanhar, para assistir e para receber a bênção de Deus. E também, se você desejar, se precisar fazer um pedido de oração, é só deixar o seu nome, o lugar de onde você é e o seu motivo, a sua necessidade, e nós vamos estar orando, a Igreja do Senhor vai estar orando em teu favor. E ainda também nós pedimos a todos os nossos amados e preciosos irmãos que não são inscritos ainda neste canal, que façam isto, inscrevam-se no canal, para que então o algoritmo do YouTube possa impulsionar cada vez mais os nossos vídeos, não é? Quanto mais
você se inscrever. Quanto mais inscritos nós tivermos, e também quando você estiver assistindo, clique no gostei, no sinal de joia, não é? Porque isso vai ajudando cada vez mais, e outras tantas pessoas vão sendo alcançadas com a bênção de Deus, através de sua palavra, através da sua mensagem. E dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura da bendita palavra do Senhor. Então, como dissemos, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém. Chegamos do versículo 8 até o versículo 17, não é? E nós agradecemos a Deus por essas escrituras. São muito importantes para nós lermos, meditarmos nisso que está escrito e sabermos que estamos enquadrados nisso que São Paulo disse, que São Paulo escreveu, não é? Agora nós vamos aqui então para a leitura, a continuidade, não é? Da leitura da mensagem, que é o estudo que nós estamos fazendo, a mensagem ouvi, mas agora vejo. Então o profeta de Deus vem mostrando para nós muitas coisas que foram escritas nas Escrituras e que das quais nós, ou melhor, as quais nós tínhamos ouvido, mas nós nunca tínhamos visto. E depois nós
viemos a presenciar e ver com nossos próprios olhos, não é? Então nós vamos aqui do parágrafo 182 em diante. Este parágrafo 182 nós já havíamos lido, não é? Mas agora nós vamos recapitular este parágrafo para fazermos a base para a continuidade do nosso trecho que vamos ler hoje, não é? Então, parágrafo 182. Você ouviu falar na Bíblia o que ele fez, como que a mulher tocou suas vestes. Ele virou e lhe disse qual era o seu problema e sua fé lhe curou. Agora, ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado, e o mundo estaria na condição de Sodoma. Vamos fazer uma observação aqui, não é? Quando a mulher tocou nas vestes do Senhor Jesus Cristo, ele olhou ao redor, ele estava com uma grande multidão ao seu redor, então ele olhou ao redor, aqui e ali, e ele perguntou: quem me tocou? Os apóstolos disseram: Senhor, a multidão te oprime, e te aperta, e te empurra para cá e para lá. Como que o Senhor poderia perguntar quem me tocou? Não é? Ele disse assim: não, eu sei que alguém me tocou de uma forma diferente. Me tocou pela fé, porque eu senti que de mim saiu virtude. Então não era um simples tocar, encostar ou empurrar ou qualquer coisa assim. Era um toque de fé que aquela mulher havia dado no Senhor Jesus Cristo. E ele percebendo, porque quando ela o tocou pela fé, na verdade, o que tocou nele foi a fé daquela mulher que havia tocado nele. E quando ela o fez, saiu virtude dele, né? Então, é isso que ele está falando aqui. O Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, esse era o Senhor Jesus Cristo, né? O Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, Deus manifestado em carne, o Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele disse que isso aconteceria. E vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição. Agora, nós o vemos descendo e fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Agora, nós ouvimos falar dele. Glória a Deus. Nós ouvimos falar dele. Você ouviu falar dele. Eu também ouvi. Nós ouvimos falar dele através das Escrituras, através dos relatos bíblicos. Nós ouvimos o que aconteceu quando o Senhor estava aqui na terra. Então, nós ouvimos falar dele. Agora, aqui dele, vírgula, não é? Aí ele continua depois da vírgula.
agora nós o vemos. Primeiro nós tínhamos ouvido falar, agora nós o vemos. Ouvi falar de ti com os meus ouvidos, agora te vejo com meus olhos. Amém. Eu o vejo com os meus próprios olhos. Que hora deve ser, que tempo deve ser a confirmação de sua palavra, sempre quando a palavra é confirmada, isso é Deus falando na sua palavra, fazendo a si mesmo visível para que você possa ver. Então, como a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, tudo que ele fez no passado, ele ainda faz hoje e fará no futuro também, né? Fará eternamente. Agora, aqui está uma velha prostituta de rua. Ela caiu no altar diante de Jesus e ela lavou seus pés com as lágrimas e os secou com seus cabelos. Deus honrou. Ele disse: seja onde for que esse evangelho for pregado, isto será contado em lembrança dela. Que coisa maravilhosa, não é? Aquela mulher era uma prostituta. Ela era uma mulher de má fama. Mas aquele ato de fé, lá no Velho Testamento, em Gênesis, nós encontramos a Bíblia dizendo que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Agora vamos comparar com essa mulher aqui. Ela era uma velha prostituta, uma mulher de má fama, que não tinha nenhuma reputação, não é? Mas quando ela tomou essa atitude e veio até ele e lavou seus pés com as suas lágrimas e depois enxugou-os com seus pés, com seus cabelos, isso nós podemos dizer como foi dito de Abraão. Isso lhe foi imputado por justiça. Aleluia! E então, por isso, em todo lugar onde for pregado o Evangelho, será contado esse ato que ela fez em lembrança dela. Como nós sabemos, como nos foi contado para nós, né? Foi contado nas igrejas, é lido isso que aconteceu, isso que a mulher fez. Ela não tinha reputação nenhuma humana, mas quando ela fez esse ato de fé, isso lhe foi imputado também por justiça. E onde quer que o evangelho fosse pregado no mundo inteiro, lhe seria dito isto, sobre isso que ela fez naquele dia com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Veja quão imunda ela era, mas algo tocou. Ela viu a palavra da promessa do jardim do Éden. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Ela viu o Messias que tinha nascido de uma virgem. O que os sacerdotes não viram,
o que os grandes líderes não viram, o que os fariseus não viram, ela viu. Ela conseguiu ver. Em parte anterior aqui, onde nós já lemos, o profeta disse: ela sabia que ele era o profeta e o mensageiro da hora. Aleluia! Então ela sabia que ele tinha nascido de uma virgem, e isso lhe foi imputado então como justiça, não é? Ela ouviu falar que ele tinha que nascer de uma virgem, mas eles ouviram que aquele homem estava na terra. Ela ouviu falar que havia um jovem rabi, profeta, que curou o enfermo. Ela creu naquilo. E aqui veio ela descendo pela rua, andando, olhando ao redor, e ela olhou ali e viu aquela grande festa acontecendo. Ela chegou até a cerca. Cerca quer dizer, quem sabe fosse o muro, não é? Mas ele disse cerca. Ela chegou até ali, à cerca, e olhou pelo vão, e ali estava ele. Ali estava ele. Algo disse: aquele é ele. Glória a Deus! Que revelação maravilhosa para uma mulher que não tinha nenhuma reputação, não é? Ela olhou pela fresta da cerca e disse: aquele é ele, que a Bíblia disse que nasceria de uma virgem. Glória a Deus, aquele é ele. Estão vendo? Aquilo era tudo o que ela precisava para ser inspirada. Veem o que aconteceu? Ela viu a palavra de Deus feito carne. Ela tinha ouvido falar com seus ouvidos. Agora, ela viu com seus olhos. Bom, ela tinha ouvido com seus ouvidos, mas agora ela estava olhando pela fresta da cerca e estava vendo ele com seus próprios olhos. Bendito seja Deus, não é? Aleluia. Agora, todos sabem que temos uma promessa da condição da igreja no último dia. A igreja, na sua condição presente, nunca pode cumprir os mandamentos de Deus. A grande comissão nunca poderia chamar a noiva. Quem faria isto? Bom, a Bíblia disse, foi São Paulo, o apóstolo, quem disse, que pela lei ninguém seria salvo. Então, ela sabia que aquela grande comissão, deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? Aqui, ó, é só para nós recapitularmos isto aqui. Então, aqui, né, a promessa. Agora, todos sabem que temos uma promessa da condição da igreja no último dia. A igreja, na sua condição presente, nunca pôde cumprir os mandamentos. Igreja nenhuma. Por melhor que seja, por mais severa que seja a igreja, mas ela nunca deu conta de cumprir os mandamentos de Deus, não é? Vejamos isto, os mandamentos de Deus.
a grande comissão nunca poderia chamar a noiva. Quem faria isso? Os pentecostais? Eu diria que não. Nenhum do restante deles. Esta é a palha que está no trigo. Esta saiu parecendo exatamente com o trigo, mas ali não havia nenhum trigo. Ele se abre, mas o grão sai dali. Eles se organizam, eles se matam. Aí está onde eles morrem. Eles são talos. Ele está fazendo a comparação de um pé de trigo, né? Que tem o talo, tem as folhas, tem a casca, mas a semente está lá dentro, né? Então o talo, a casca, a palha do trigo não pode executar essa comissão de arrebanhar a noiva na palavra. Aleluia. Eles são talos, mas o trigo tem que sair dali e agora está começando a formar na forma da noiva. O grão do trigo que caiu no chão através das eras negras teve que morrer. Aquele crítico dizendo: por que um Deus de misericórdia que pode abrir o Mar Vermelho permitiu ali de pé que aqueles pobres cristãos fossem comidos por leões e queimados e tudo mais? Esse crítico, ele não tinha nenhuma fé, claro, né? Ele não foi chamado para crer. Ele não tinha nada a comparar-se com aquela mulher. Ele podia se comparar com os fariseus, com os incrédulos, na verdade. Mas ele não tinha nada que se comparar com a pessoa que crê, com o crente de verdade. Então esse crítico disse: como pode um Deus que conseguiu abrir o Mar Vermelho, fez um caminho no mar, né? E depois deixar os seus filhos morrerem comidos por leões e queimados no fogo? Como é que pode, né? Assentado como se estivesse rindo daquilo. O pobre, digo aqui, o pobre ignorante, ele não sabia a não ser que caía um grão de trigo no chão. Isso teve que morrer através daquelas eras negras, como qualquer outro grão de trigo. Tem que ir para baixo da terra e ser enterrado para trazer, na primeira reforma, aquelas duas folhas de Lutero, o talo. Isto tinha que vir para os wesleyanos, depois para produzir o pólen, a borla. A grande era missionária teve que vir no pentecostal para a restauração dos dons. Então, esse pobre, homem pobre de conhecimento de Deus, né? Ele era pobre de fé, pobre do conhecimento de Deus. Então, ele não podia saber que aqueles filhos que estavam morrendo nos dias
nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, nos dias da perseguição religiosa, né? Eles estavam morrendo porque eles eram grãos de trigo que haveriam de cair na terra para depois brotarem e produzirem uma nova planta, né? Então é isso. A restauração dos dons quase para enganar o próprio eleito. Parece um grão de trigo. Quando o abre, não há nenhum trigo ali. É somente a casca. Mas lá atrás, então, eles começaram a formar a organização da unicidade, a organização da Trindade, a organização das duas pessoas, a organização da Igreja de Deus. Aleluia! E todos organizados e exatamente a morte. E agora, o que acontece? Porém, é um escudo para o trigo. Escudo para o trigo seria a casca, seria as folhas, que não deixaria o sol causticante matar aquele trigo enquanto ele não estivesse pronto para receber o calor do sol, que seria o calor da palavra, não é? Que seria a revelação da palavra. Vamos aqui, né? O trigo tem crescido através disso o tempo todo. Agora está começando a separar-se. O trigo está começando a separar. Essa não é uma era pentecostal. Essa é a era do dia tardio. Esta é a era da noiva. Esta é a luz do entardecer. É quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Isto é, Lucas 17:30. Para ser cumprido, este é o livro de Jeremias e todo o restante deles, que Joel falou destes dias. Este é aquele dia, eu ouvi, Senhor, e isso estava chegando, porém agora eu vejo isto com os meus olhos. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Que o Senhor nosso Deus acrescente em nós as suas bênçãos. Acrescente em nós o conhecimento da sua palavra, a revelação de sua palavra para esta hora em que nós estamos vivendo. Agora, orem comigo agora para agradecermos ao Senhor. Bendito Deus e Pai que está nos céus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos ao redor da Tua bendita palavra. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de termos conosco essa porção de irmãos que também creem, que têm a mesma fé da mulher, que têm a mesma convicção, e que cada um de nós possamos estar firmes na nossa fé, firmes no nosso propósito, Senhor. E nós pedimos a cura divina, a bênção do Senhor em favor de todos os teus filhos, que cada um receba a bênção, a vitória, a cura, a paz, a libertação dos males, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos tudo isto e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém.
Graças a Deus. Amém, Senhor. Muito bom, meus irmãos. Chegamos ao final da apresentação de hoje e, permitindo o Senhor, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.